E aí, tudo bem? Seja bem-vindo novamente a este canal. Eu sou o Nelson Toba e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre brainstorming. O brainstorming basicamente é um método onde você reúne pessoas aí de diversas áreas da tua empresa e onde vocês então discutem aí ideias referentes a um determinado problema. Muitas vezes quando um cliente chega até a gente, ele tem dois tipos de briefing que eles nos passam, né? Você tem um briefing fechado, que é o que boa parte dos clientes pedem, eles sabem exatamente o que eles querem, né? Vamos pegar exemplo de novo da embalagem, né? A embalagem, o cliente chega aqui e ele fala, olha, Nelson, eu quero uma embalagem de 1 litro, que usa uma Preforma 28, tenha tantos gramas, que caiba um rótulo aí, manga, rótulo BOPP, de perímetro X por altura Y. O fundo petaloide, formato parecido com essa da minha concorrente. Então por aí você já tem um briefing fechado, você realmente não tem muita margem para ter uma ideia nova acima daquele produto, em cima daquele produto. Então, isso a gente chama de briefing fechado. O que eu chamo de briefing aberto é quando o cliente vem e ele quer um novo tipo de produto para a empresa dele, né? Ele não sabe exatamente como que é esse produto, então ele só nos dá aí o problema que ele precisa resolver. E nesse caso, a gente aplica também essa técnica de brainstorming. Como eu já falei anteriormente, né, você junta aí pessoas que tenham diferentes expertises e aí então você coloca ali o tema, o problema a ser resolvido. A vantagem disso é que você tendo essas pessoas aí de diversas áreas, cada uma vai ter o seu ponto de vista relacionado aí a esse problema, né? A questão aqui é que o brainstorming, até como o próprio nome sugere, ele é uma tempestade cerebral, né? É um método onde você então coloca o problema e as pessoas vão sugerindo aí soluções para esse problema. O fato é que no brainstorming você tem que esquecer um pouquinho daquelas tuas referências que você já tem, do teu know-how referente a isso, né? O ideal é que você tendo ideias novas, você vá jogando ali referente a esse problema. Não necessariamente ele tem que ser alguma coisa viável, pode ser inicialmente uma coisa absurda. Então até que o princípio ali do brainstorming, ele na verdade, a ideia do brainstorming é você aproveitar as ideias dos seus colegas e a partir daquilo você correlacionar com uma ideia sua e aí sim poder criar uma coisa que realmente funcione, né? Um exemplo aí que tem aí um caso aí, uma empresa que queria desenvolver telhados para que no inverno elas esquentassem e no verão elas deixassem um pouco mais fresco a casa. E aí foram discutindo ali no brainstorming, foram tendo ideias, né, de como fazer isso, até que uma das pessoas falou assim, olha, por que a gente não faz então um telhado que mude de cor, por exemplo, no inverno seja preto, para maior absorção de calor, e no verão seja branco, para refletir esse calor, né? E aí eles começaram a fazer algumas analogias, né? Puxa, o que na natureza muda de cor, né? Basicamente uma das pessoas falou, não, a doninha ela muda de cor, no inverno ela fica mais escurinha e no verão ela fica mais clarinha. Aí uma outra pessoa que entendia disso falou, não, mas ela troca de pelo, né? Acho que a ideia de perder material aí não é muito interessante. Aí uma outra pessoa, pegando essa ideia aí da doninha, né, falou, puxa, tem aqueles peixes, o linguado, né? O linguado, quando ele está na areia ali, ele fica claro, por isso que ele se disfarça, né, que é o efeito do mimetismo. E quando ele está numa área um pouco mais escura, ele também escurece. Então, qual que é o princípio disso, né? Foi aí, então que um deles também, conhecendo um pouco mais essa parte biológica do peixe, né, falou, não, isso se chama cromatóforos, né? Que são as células ali que expandem ou diminuem para criar esse efeito aí de mudança de cor. Nisso, surgiu então a ideia de aplicar isso para esse telhado, né? Por exemplo, você pode fazer um telhado que seja preto no inverno, porém no verão, com calor, a ideia de colocar de repente pequenos pigmentos brancos, de materiais brancos, né? Bolinhas, por exemplo,
que quando tivesse aquecido ele expandisse e aí essas bolinhas brancas tomariam a maior parte da área superficial da telha, criando assim uma superfície mais para o branco do que para o preto e refletindo o calor. Então veja que essas associações de ideias inicialmente absurdas, né, elas realmente podem te levar aí para uma solução bem interessante aí para um produto. Então esse processo do brainstorming mais ou menos se aplica dessa maneira, né? Você junta pessoas de diferentes áreas, joga ideias ali, pode ser mirabolantes, e quanto mais mirabolantes até de repente pode ser melhor, porque daí vão surgir ideias diferentes realmente, e para criar esses produtos aí inovadores, certo? Então, obrigado por ter assistido o vídeo, um grande abraço e até a próxima!